Amados irmãos, mais uma vez vos saúdo com a paz do Senhor. Podeis assentar. Estou de veras feliz em poder estar aqui com os irmãos para juntos cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso querido pastor Joel Freire Costa e agradecer a ele também por ter nos indicado para ministrarmos a palavra nesta noite. Eu sei que poderia ter indicado um dos nossos companheiros, mas o pastor indicou o nosso nome, fico feliz por isso e agradeço, viu, pastor? Sei que realmente é uma bondade sua, né, por ceder essa oportunidade para ministrarmos a palavra, tá? Muito feliz mesmo, muito agradecido. E eu quero agradecer a Deus pela vida do meu pastor presidente, o pastor que me formou meu caráter ministerial, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, que hoje tem 82 anos de idade, é pastor na Assembleia de Deus no estado do Mato Grosso. Eu tenho um grande carinho, uma grande estima, uma grande consideração e respeito pela pessoa do meu pastor. Quero também fazer menção da pessoa do nosso presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que já é presidente da Convenção Geral por mais de 2 décadas. E Deus tem abençoado a nossa Assembleia de Deus na administração do nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Meus amados irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite uma porção da palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós somos pentecostais e nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre o Pentecostes. Amém? Glória a Deus. Capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Glória a Deus. Quantos encontraram, diga amém. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Queridos irmãos, nós temos aqui no versículo 1 essa expressão registrada pelo evangelista Lucas, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Isso aqui é muito importante, essa colocação do evangelista Lucas. Primeiro, Pentecostes. O que é Pentecostes? Essa palavra, ela tem origem lá no Antigo Testamento, e ela tem origem no capítulo 23 e versículo 16 do livro de Levítico. E a palavra no hebraico que aparece, que é traduzida pela versão dos 70 para o grego, é Hamoushim Ion. É uma palavra hebraica, Hamoushim Ion. Hamoushim significa 50, Ion, dia. Essa palavra Ion, no Antigo Testamento, no contexto hebraico, 64 vezes aparece para determinar um tempo indeterminado.
Algumas vezes no contexto aparece a palavra Yom, que é traduzido para a palavra dia, como dia de 24 horas, como um tempo determinado. Mas no contexto do capítulo 23 e versículo 17 do livro de Levítico, Yom aparece determinando um período que não tem determinação, determina um período sem data, sem datar a quantidade de dias ou de anos. Então Hamoshin Yom estava apontando para um dia que não tinha como calcular quantas horas demoraria esse dia, quantos meses demoraria esse dia, ou quantos anos esse dia iria se estender. Então, quando aparece aqui no livro de Atos dos Apóstolos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava dando a partida justamente para o cumprimento deste dia que não tinha prazo determinado para terminar. Um dia que duraria, no nosso caso, já dura quase 2000 anos, esse Yom que está registrado aqui no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Hamoshin, 50, traduzido para o grego como Pentecostes, 50 dias. Por que 50 dias? Para entendermos e entrarmos dentro do assunto, as festas judaicas têm um grande significado para a nossa vida cristã. Todo estudioso da Bíblia sabe que o Antigo Testamento é a base para o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra, o Antigo Testamento é o tipo, e o Novo Testamento é o antítipo. Nós temos nas festas judaicas dois grupos de festividades. Temos as festas judaicas da primavera e temos as festas judaicas do outono. As festas judaicas da primavera já se cumpriram em Cristo e na igreja. As festas judaicas do outono ainda está por cumprir. Eram 7 festas, sendo 3 festas chamadas de Santa Convocação, quando todo israelita do sexo masculino teria obrigatoriamente que comparecer em Jerusalém nessas 3 datas festivas durante o ano. Havia 4 festas paralelas. Estas festas eram agregadas às festas principais. As festas da primavera começava com a festa do Pessah, que para nós é Páscoa. A Páscoa simboliza o sacrifício de Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele disse: Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Logo em seguida, após a Páscoa, começava a festa dos ázimos, dos pães ázimos. Nesta ocasião, todo israelita tinha que ter o cuidado de tirar de dentro da sua casa todo e qualquer farelo de pão que tivesse fermento. A mulher israelita, com uma vassoura, varria cuidadosamente a sua casa para não deixar nenhum vestígio de farelo de pão fermentado. Esse pão asmo representa Cristo. Jesus disse: Moisés não lhes deu o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. O único pão sem fermento foi Jesus.
não tinha pecado, não tinha fermento absolutamente nenhum. A terceira festa da primavera era a festa da colheita. Na festa da colheita, ou na festa da primícia da colheita, acontecia que, um dia após a Páscoa, o israelita começava a colher a cevada. Então ele ia até o campo e arrancava um molho de cevada e trazia no templo, entregava ao sacerdote. O sacerdote pegava aquele molho de cevada e movia na presença de Deus, e isso era chamado de molho movido. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo mais uma vez faz referência a Cristo, dizendo que Cristo foi a primícia dos que dormem. Ele foi o primeiro a ressuscitar, cumprindo, portanto, em Cristo a festa da primícia. Ele foi o primeiro molho a ser tirado. O apóstolo Paulo diz: primeiro Cristo, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? A quarta festa da primavera, a festa do Hamoshion, que também era chamada de Ag Shavuot. Shavuot no hebraico é semanas, e Og no hebraico é festa, festa das semanas, instituída pelo Senhor. Quando nós falamos que o crente, que a pessoa para ser batizado no Espírito Santo, precisa primeiro aceitar a Cristo como Salvador, passar pelo processo da regeneração, para depois ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, tem fundamentação justamente nessas festividades. Primeiro veio a Páscoa, para depois então vir o Pentecoste. Primeiro vem o processo da regeneração. O processo da regeneração atua tanto no homem interior como no homem exterior. A regeneração atua no espírito do homem, gerando o homem de novo, uma nova geração, uma nova criatura. No processo exterior diz respeito à conversão. Todos aqueles que nasceram de novo passarão pelo processo da conversão. Conversão significa aquele que estava indo em determinado caminho, mas chegou à conclusão que estava indo na direção errada, e então faz uma conversão, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de atitudes, mudança de hábitos. Isso é conversão. Mas Pentecostes, festa de Pentecostes, quando foi instituída a festa do Pentecostes? Sabemos que a festa da Páscoa foi instituída estando o povo no Egito. Deus instituiu a festa da Páscoa com a morte do cordeiro pascal, o cordeiro que daria o seu sangue para ser aspergido, borrifado nos umbrais das portas. Com aquele cenário, Deus estava instituindo a festa da Páscoa. E quando é que foi instituída a festa do Pentecostes? Exatamente 50 dias depois da saída do povo de Israel do Egito. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do mês de Abibe e começaram o percurso. Capítulo 19 de Êxodo diz que
no terceiro mês, no mesmo dia, o povo chegou ao deserto do Sinai. Essa expressão "no mesmo dia" significa no primeiro dia do mês, do terceiro mês do calendário judaico. O calendário judaico tem dois princípios: o princípio religioso e o princípio político. O início do calendário religioso dá-se exatamente no mês de Abib, quando se comemora a Páscoa. O princípio do calendário civil ou político dá-se exatamente no mês entre setembro e outubro, quando se comemora a festa das trombetas. São as festas do outono. Estas não se cumpriram ainda, estas vão se cumprir. E as festas do outono se abrem primeiro com a festa da trombeta. E nós sabemos que esta festa vai se cumprir quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, porque a trombeta soará, aleluia, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos com eles nos ares, e encontraremos com o Senhor. Nenhum dos dois grupos irão preceder, ambos irão encontrar juntos com o Senhor. Logo em seguida vem a festa chamada Yom Kippur. Yom Kippur significa dia da expiação. É um período de 7 anos que Deus vai expiar o pecado do povo de Israel. Depois vem a festa dos tabernáculos, que é chamada de Sucote. A festa dos tabernáculos vai se cumprir durante o período da implantação do governo milenar de Cristo. Festa dos tabernáculos começa justamente quando Jesus descer com milhares dos seus santos e implantar o seu governo na terra. E a Bíblia diz que os santos que foram arrebatados governarão com ele. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Mas a festa de Pentecostes deu exatamente no capítulo 19 de Êxodo, quando o povo de Israel chega ao deserto do Sinai. Uma coisa interessante que aconteceu no dia em que Deus faz a implantação da festa do Pentecostes é que Deus disse a Moisés: Moisés, sobe aqui. A festa do Pentecostes foi a instituição da nação de Israel. Até então Israel não era nação. Ali foi o momento que Deus deu à nação as leis, os estatutos, as ordenanças, a constituição que regeria aquele povo como nação. No Pentecostes cristão, foi o dia em que Deus instituiu a igreja como uma nação santa, um povo adquirido, aleluia. Você está no Hawaii, você é brasileiro, mas você não é do Brasil. Você está no Hawaii, você vive aqui, mas você não é do Hawaii. Você é do céu. O apóstolo Paulo diz: mas a nossa cidadania está no céu. O meu cartão de identidade é do céu, meu passaporte é do céu. Sou cidadão do céu, e nós somos concidadãos dos céus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? No Pentecostes aconteceu coisas extraordinárias.
Durante 5 vezes Deus chama Moisés para subir o monte, e era um monte alto, o monte mais alto daquela cordilheira. Sobe aqui, Moisés. Moisés sobe, agora desce lá e fala para o povo. Moisés desce, fala com o povo. O povo diz: nós aceitamos o acerto, aceitamos o contrato. Moisés sobe lá e diz: o povo aceitou, Deus. Então desce lá e diga para o povo que eles devem se separar durante 3 dias. Coloca limites para aquele povo. Diga àquele povo que eles não podem ultrapassar os limites, e que eles devem santificar. Aqui nesse texto que nós lemos, está escrito: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre a cabeça de cada um deles. Aí o versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para esse título que a terceira pessoa da divindade recebe aqui no capítulo 2 e versículo 4. 93 vezes no contexto do Novo Testamento, a terceira pessoa da divindade é chamada de Espírito Santo. No Antigo Testamento, apenas 3 vezes a pessoa da terceira pessoa da divindade é chamado de Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele é chamado de Espírito Santo, e no hebraico, Espírito é Ruach, e Santo é Kodesh. Ruach, Kodesh aparece 3 vezes no Antigo Testamento. Aparece uma vez no livro dos Salmos, Salmo 51, e 2 vezes em Isaías 61. Somente essas 3 vezes, Ruach, Kodesh. Ruach é o mesmo que sopro, hálito, vento. No Novo Testamento, como o Novo Testamento é no grego, todo o Novo Testamento foi escrito originalmente no grego, aparece para Espírito Santo Agios Pneuma. Pneuma no grego moderno. No grego koine é neuma. Agios neuma. Neuma, de onde vem a palavra pneu, pulmão, que é o mesmo que vento. Por isso que Jesus usou como um símbolo do Espírito Santo, quando falou com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, o vento, ele estava falando do neuma, ou pneuma, sopra onde quer. Eu quero deixar bem claro para os irmãos que vento não é o Espírito Santo. Vento é um símbolo do Espírito Santo. Devido à pobreza do nosso vocabulário, então Deus utilizou símbolos para que entendêssemos melhor as qualidades, os atributos, a força, o trabalho, a ação da divindade. E o vento, como símbolo do Espírito Santo, Jesus está dizendo: o vento sopra onde quer. O que Jesus estava dizendo com isso? Jesus estava dizendo: o vento é soberano, ninguém manda no vento, ele sopra onde ele quer. Lá na Flórida sempre tem furacão, e agora começou a soprar também no nordeste dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é preparado, os Estados Unidos têm equipamentos de última geração, mas eles não conseguem desviar o vento. O
máximo que eles conseguem é avisar para o povo: sai do caminho do vento, porque o vento está vindo e não tem como desviá-lo. O vento é soberano, e com isso Jesus estava dizendo: o Espírito Santo é soberano. Ele sopra onde Ele quer. Ele sopra no hospital, Ele sopra na cadeia, Ele sopra no prostíbulo, Ele sopra onde Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Diga comigo assim: Agios. Agios é santo, no grego, agios, onde vem a palavra agiasmos, santificação. Agios, pneuma, no grego moderno, no grego antigo, pneuma ou neuma. Agios pneuma, Espírito Santo. Por que aparece aqui em Atos dos Apóstolos esse título para a terceira pessoa da Trindade? Agios pneuma, Espírito Santo. Porque o principal ministério do Espírito é a santificação. É o principal ministério do Espírito Santo, santificar. Por isso, na festa de Pentecostes, a primeira coisa que Deus exigiu do seu povo foi: santifica o povo, porque no terceiro dia eu vou descer sobre o monte. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Agora quero explicar para você o que é santificar, e o que é santidade, e o que é santificação. No hebraico, kadosh significa santidade, kodesh, santo, kadash, santificação. Quando Deus instituiu o tabernáculo e o serviço sacerdotal, quero só abrir aqui um parênteses, que no plano de Deus, todo Israel seria sacerdote. Deus tinha um plano com Israel de fazer de Israel uma nação sacerdotal. Todo israelita, no plano de Deus, seria um sacerdote. Mas a Bíblia nos informa que Deus escolheu a tribo de Levi para ser uma tribo sacerdotal. Por quê? Porque o povo de Israel rebelou-se contra Moisés para apedrejá-lo em Meribá, justamente porque faltou a água. Mas a tribo de Levi ficou do lado de Moisés. Quando Moisés subiu ao monte, Moisés desceu do monte, no capítulo 32 de Êxodo, o povo havia se corrompido. Estavam adorando um ídolo, estavam adorando um bezerro de ouro. Mas Moisés, quando desceu, deu um brado e disse: quem é do Senhor, se ajunte a mim. Somente a tribo de Levi se ajuntou a Moisés, não se corrompeu com o ídolo do Egito, o ídolo que fora fabricado pelas mãos de Arão. Então Deus agora escolhe a tribo da fidelidade, a tribo que ficou do lado de Moisés. E Deus agora diz às demais tribos: vocês agora, se quiserem um favor do céu, precisa vir a tribo de Levi. Glória a Deus. Moisés fala sobre isso já no final do livro de Deuteronômio. Mas vamos voltar aqui à santificação. Quando Deus instituiu o tabernáculo, Deus também deu o modelo da roupa do sacerdote, da indumentária do sacerdote. E dentre a indumentária do sacerdote, os apetrechos sacerdotais, Deus disse a Moisés: faça uma lâmina de ouro, e nessa lâmina de ouro
você vai gravar Kadosh Yahvé. Kadosh Yahvé significa santidade ao Senhor. Essa lâmina de ouro tem que ir na testa do sacerdote, porque o sacerdote vai entrar na minha presença, e quando ele entrar com fogo do altar, acender o castiçal, deve reluzir na sua testa essa lâmina de ouro, e Kadosh Yahvé, que é santidade ao Senhor. Santidade significa separado. Mas separado, qualquer um pode se separar. Tem gente que se separa por depressão, outros se separam por ideologias, filosofias, religiões pagãs. Mas Kadosh significa separado para uso exclusivo de Deus. Separado para uso exclusivo de Deus. Xarabaco mandagaraba. Eu me lembro do que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios por 2 vezes, Paulo faz menção do selo do Espírito. Paulo diz que é o selo do Espírito Santo da promessa. Essa expressão selo, ela era utilizada para carimbar as madeiras e os objetos que alguém comprava e vinha buscar depois. Era como aquela placa que encontramos nas lojas, sold. Essa palavra, tetelestai, é a palavra grega, tetelestai. Alguém chegava, comprava uma mercadoria e então colocava ali o cartazinho, tetelestai. O que significava tetelestai? Está vendido, e o dono voltará para buscar. Você gostou da mercadoria? Gostei, mas nós não podemos vendê-la mais. Ela já está vendida e o dono voltará para buscar. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo coloca uma placa em você, tetelestai, está vendido, não há mais negócio para esta mercadoria, e o dono voltará para buscar. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Glória a Deus. Separado, carimbado, está selado para o dia e hora exata. Pode o diabo oferecer o que quiser, mas já está vendido. Não há mais negócio para esta mercadoria. Já tem um sinal. Aleluia! Satanás passa e vê bem grande escrito tetelestai, vendido, e o dono voltará para buscar. Esse tem dono, e o dono pagou um alto preço. Glória seja dada ao nome do Senhor. Separado para serviço exclusivo de, separado para uso exclusivo de. Então, quando você aceita Cristo como Salvador, o Espírito Santo, eu quero fazer só uma distinção bem rapidinha aqui, entre o batismo do Espírito Santo e o batismo no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo acontece no momento da regeneração. Quando o Espírito de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então acontece o processo da imersão, batismo. A palavra batismo, originalmente, não tinha a mesma conotação religiosa que nós temos hoje. Originalmente, ela surgiu nas fábricas de tecido.
Quando os tecidos eram fabricados, eles eram fabricados na cor branca, de algodão, ou de acordo com o material que era utilizado. Então havia ali uma grande vasilha cheia de tinta. Pegava-se aquele tecido e mergulhava naquela tinta e tirava o tecido da tinta, e as pessoas, quando via o tecido vermelho, azul, preto, marrom, dizia: aquele tecido foi batizado. Por que eles diziam aquele tecido foi batizado? Por causa da tinta, por causa da cor. Era branco, entrou na tinta, saiu da tinta, com a cor da tinta, com o cheiro da tinta, com o brilho da tinta, com o aspecto da tinta, com o valor da tinta. Então o Espírito Santo pega o homem, mergulha ele no corpo de Cristo, e quando ele sai dali, ele tem o brilho de Cristo, o cheiro de Cristo, a cor de Cristo, e ele passa a viver como Cristo. Quantos podem glorificar a Deus? Esse é o batismo do. Esse é o batismo do. É o Espírito Santo que oficia. Num batismo envolve 4 elementos. Primeiro elemento, o oficiante. Segundo elemento, o candidato. Terceiro elemento, o meio, aonde o candidato será imerso. Quarto elemento, o propósito. Então, nesse caso, o oficiante é o Espírito Santo. Ele imerge a pessoa no corpo místico de Cristo. Ele mergulha a pessoa no corpo de Cristo. Ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. Nesse caso, o meio é a igreja. E o candidato são os pecadores que ouvem a palavra, creem na palavra, e o Espírito Santo opera o processo da regeneração. E o propósito? Se tornar membro do corpo de Cristo, testemunha fiel de Jesus. Agora, o batismo no Espírito Santo é diferente. O batismo no Espírito Santo ocorre depois do batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, o oficiante, João Batista disse: eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá outro que é maior do que eu, cujas sandálias não sou digno de desatar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Oh, glória a Deus, aleluia. Interessante que no capítulo 1, versículo 26 de São João, João Batista diz: no meio de vós há um que vocês não conhecem. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Ou seja, o oficiante do batismo com o Espírito Santo é o próprio Jesus. Ele é o batizador. É ele que pega o crente convertido, que é apresentado no céu pelo Espírito Santo, e mergulha esse crente no Espírito Santo. Aí acontece o processo do batismo com o Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo. No caso do meio, o Espírito Santo é o meio. Ele é o rio aonde o crente será mergulhado. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Olhe bem o que registra o salmista: há um rio, o Espírito Santo. Há um rio que alegra a cidade de Deus. Cidade de Deus, a igreja. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Quantos podem glorificar a Deus por isso? O Espírito Santo é o rio. O capítulo 47
do livro de Ezequiel, fala sobre uma visão que Ezequiel teve. Ezequiel foi levado pelo Senhor até o templo, e ele viu da banda do sul do altar sair água. A água saía da onde? Do altar. Quem é que está no trono? A divindade. A água saía do trono, da banda do sul, e essa água começava a correr. E ele foi acompanhando o percurso dessa água, e apareceu um varão que é o tipo de Cristo, com uma vara de medir na mão, e disse a Ezequiel: vem. E Ezequiel começou a caminhar. Ele mediu 1000 côvados, que corresponde a 500 metros. E Ezequiel começou a entrar no ribeiro, 500 metros de ribeiro, e as águas davam nos seus artelhos. Mas aquele varão mediu mais 1000 côvados e disse: Ezequiel, vem. Ezequiel prosseguiu, seguiu aquele varão, e as águas lhe davam nos joelhos. Aquele varão mediu mais 1000 côvados e disse: Ezequiel, vem. E Ezequiel acompanhou, as águas davam nos lombos. Aquele varão mediu mais 1000 côvados e disse: vem, Ezequiel. E Ezequiel acompanhou, e ele disse: já não dava mais para andar, eu tinha que nadar, as águas eram volumosas. É assim que o Espírito Santo quer agir na sua vida. Ele quer tomar conta por total da sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um meio. Interessante que esse rio foi correndo, e Ezequiel foi prestando atenção no percurso do rio. E Ezequiel diz: por onde estas águas passavam, sarava a terra, e as árvores se reverdeciam e produzia frutos, e a folha das árvores servia para remédio, e o fruto das árvores servia para alimento para as nações. Quando o Espírito Santo está agindo na vida de um crente, a sua folhagem serve de remédio para os seus familiares, serve de remédio para os seus amigos, serve de remédio para os seus vizinhos, serve de remédio para aqueles que estão em sua volta. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Isso é muito importante. O Espírito Santo é o meio. Eu não vou prosseguir aqui nesse detalhe, por causa da exiguidade do tempo e por causa do fuso horário, porque tem alguns que estão pedindo para mim parar. Mas eu vou só pegar um detalhe aqui. Agios Pneuma, Espírito Santo. O principal ministério dele é santificação. Ele atua na vida do crente e começa a separar o crente. Quando o crente está tomado pelo Espírito Santo, inevitavelmente ele vai se separar. Ele vai perder o ambiente em alguns lugares. Os assuntos que estão correndo já não lhe interessam mais. Os ambientes já não lhe atraem mais. Ele está tão atraído por Cristo, porque Jesus disse: o Espírito Santo me glorificará. Aleluia. Dentro do crente 24 horas por dia, o Espírito Santo está glorificando Jesus, glorificando Jesus, glorificando Jesus, glorificando Jesus. Oh, aleluia. Arabanda, arabanda, garabashura. Separação. Agora, separação para uso. Não é separação para ficar mofando. Quando o Espírito Santo começa a separar, então Deus começa a usar o crente. Aí começa o processo dos dons espirituais. Aí começa o processo do fruto do Espírito. Só quero abrir um parênteses aqui. Dons espirituais têm a ver com o serviço da igreja.
Fruto tem a ver com caráter cristão. É possível ter o dom e não ter o fruto e ser um fracasso. Jesus disse: naquele dia, muitos me dirão: Senhor, eu tinha dom espiritual, eu tinha o dom de curar, eu tinha o dom de profetizar. Mas Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Jesus não procura dom, ele procura fruto. A igreja de Corinto tinha os 9 dons espirituais. No entanto, o apóstolo Paulo chama eles de sarquicos, que é carnal. Sois carnais e não pneumáticos espirituais. Tinha os dons, mas não tinha os frutos. Você precisa deixar o Espírito Santo desenvolver os frutos dele na sua vida. Fruto precisa ser regado, fruto precisa ser trabalhado. Dom já vem pronto, mas fruto tem que ter trabalho. Fruto determina serviço, determina operação, determina tempo, determina renúncia. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus por isso? Ele procura fruto. Oh, aleluia! Eu vou fechar aqui um parênteses, porque o assunto é longo e vai puxando a gente, para pegar aqui o versículo 4 e já encerrar. Prometo em 10 minutos encerrar. O versículo 4 diz o seguinte: e todos foram cheios. Repete comigo: cheios. De novo: cheios. Essa palavra cheios vem do termo grego plethos. P-L-E-T-H-O-S. Plethos. Essa mesma expressão aparece no capítulo 19 de São João, quando a Bíblia diz: e havia ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam uma esponja e levaram à boca de Jesus. É a expressão pletos. Pletos significa pegar um objeto e mergulhar dentro de um recipiente com líquido e tirá-lo dali pingando. Essa expressão cheio conota: você enche hoje, mas amanhã você enche de novo. E depois de amanhã você enche de novo. Ou seja, você deve estar sempre mergulhando, sempre se enchendo. Eu pedi ao irmão para trazer aqui para me fazer uma ilustração para os irmãos. O que significa pletos? Pletos significa isso: pegar um objeto e mergulhar dentro de um recipiente cheio de água e tirá-lo dali pingando. Pletos. Pletos. E todos foram pletos. Pletos. E todos foram mergulhados. Pletos. E saíram dali pingando. 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 Ou seja, quando eles saíram dali, por onde eles passavam, o rastro deles aparecia, por causa do azeite que ia deixando a marca. E as pessoas pegavam os enfermos e diziam: aqui tem marca de óleo, vamos deitar os enfermos aqui, porque eles vão passar por aqui. E quando a sombra deles passar, esses enfermos serão curados. Cheios! Quando Jesus pega o crente e imerge ele no azeite,
Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Nós vamos orar e vamos encerrar, que a hora já me manda parar. Mas eu gostaria que você se colocasse em pé. Atente para um detalhe. Coisa interessante que aconteceu no dia de Pentecoste. Preste atenção que o dia de Pentecoste é o que nós estamos vivendo. É o tempo que nós estamos vivendo. Começou lá, 50 dias após a ressurreição de Jesus, e esse on está esticando. Eu não sei quando esse on vai terminar, mas nós estamos em pleno período de Pentecostes, em pleno período de colheita de trigo, porque o Pentecostes era o início da colheita do trigo. Nós somos chamados de trigo, e nós estamos em busca de trigo. Pentecoste é para colher trigo, e nós estamos à busca de trigos aqui no Hawaii. Nós estamos colhendo trigo, e a Bíblia diz que Jesus, ele tem a pá, e ele limpa a eira, e recolhe o trigo no seu celeiro. Mas a palha ele queima. Nós estamos reunindo trigo, estamos no período de Pentecostes. Somos pentecostais. Cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência física de falar em outras línguas. Cremos na atualidade dos dons espirituais, que é dado para a igreja para servir aos santos. Só para você ter uma noção, os dons espirituais, no capítulo 12, 1 Coríntios, 9 dons, fala da mão de Deus, da boca de Deus e do olho de Deus. 3 dons representam o olho de Deus na igreja, que é o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência e o dom de discernimento de espíritos. É o olho de Deus na igreja. A igreja precisa dos dons espirituais. A igreja precisa da palavra da sabedoria. A igreja precisa da palavra da ciência. E a igreja precisa discernir os espíritos. Mas tem também 3 dons que representam a mão de Deus na igreja, que é os dons de curar. Para servir a igreja, havendo os dons de curar, Deus usa a mão dos crentes para operar milagres que a medicina não pode operar. Deus usa a mão dos crentes para entrar lá dentro do organismo do crente enfermo e extrair a doença, coisa que a medicina não pode fazer. Mas a mão de Deus na igreja está representada também pelo dom de operação de maravilhas, dom de maravilhas e o dom da fé. São a mão de Deus na igreja. Mas tem também a boca de Deus na igreja, o dom da profecia. Precisa haver profecia, porque a profecia é para edificar, a profecia é para consolar, e a profecia é para exortar. Havendo profecia, o povo se consola. Havendo profecia, a igreja se edifica. Havendo profecia, os crentes são exortados. Mas tem também o dom de variedade de línguas. Falar numa língua que você nunca aprendeu, que você nunca estudou. O Espírito Santo te usa para glorificar a Deus no idioma que você jamais imaginou que existe na face da terra. Ele usa os seus lábios santos, consagrados por Ele, para adorar a Deus em japonês, para adorar a Deus em inglês, para adorar a Deus em francês, em alemão, nos dialetos africanos, porque todos os idiomas Ele conhece e Ele te usa para adorar a Deus, e usa também para a evangelização. Variedade de línguas. Como pode? São todos galileus? Como, pois, estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua que fomos nascidos? E ali havia 15 nações representadas. E a Bíblia diz que de todas as nações que estão debaixo
do céu estava representada ali. Então Deus pode usar o crente batizado com o Espírito Santo pelo dom de variedade de línguas para falar em mistérios com Deus. Não vou entrar no detalhe das línguas, porque existem 3 classificações de línguas: a língua dos homens, a língua dos anjos e a língua de Deus. A língua dos anjos, a língua dos homens e a língua de Deus. São variedade de línguas. Mas o dom da profecia, o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas, formando a boca de Deus na igreja. Alguém fala em mistério e vem um intérprete e interpreta o que ele está falando. A igreja precisa dos dons. A igreja precisa buscar os melhores dons. Mas só o batismo com o Espírito Santo é que possibilita o crente entrar nessa dispensa para usufruir desses dons. Depois da salvação, a maior bênção que o crente pode receber é ser batizado com o Espírito Santo. Ele precisa ser batizado. Ele precisa buscar. Ele precisa pedir. Aí João diz assim: no meio de vós está um que vocês não conhecem, mas no nosso caso nós conhecemos. Ele está no nosso meio. Ele disse para João na ilha de Patmos: João, escreve aí. Escreve o que, Senhor? Eu ando no meio da igreja. Escreve aí para que a igreja leia. Eu ando no meio da igreja. Andando no meio da igreja para quê? Para batizar. Andando no meio da igreja para quê? Para curar. Andando no meio da igreja para quê? Para fortalecer. Para levantar. Você pode glorificar a Deus por isso? No nosso meio. Jesus está aqui. Aí diz o texto: e começaram a falar em outras línguas. Observe essa expressão: começaram. Quem é que começou? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que começou a falar. E o Espírito Santo ia concedendo. Eles começaram. As línguas estranhas não é um produto da sua mente. Você recebe a alegria do Espírito e de repente você se enche e a sua boca abre e você não pode reter. Você abre a boca e sai línguas estranhas e você vai permitindo e o Espírito Santo vai concedendo e você vai falando. Pode acontecer de você ser batizado com o Espírito Santo e falar língua uma vez só. Pode acontecer de você ser batizado com o Espírito Santo e receber um dom em paralelo de variedade de línguas. E sempre quando você for orar, você fala em variedade de línguas. Como é importante a língua? A língua é importante por quê? Paulo disse: quem ora em línguas, ora em secreto com Deus. Sabe o que significa isso? Se você falar as línguas dos anjos, Satanás sabe, porque ele é um anjo caído. Ele conhece a língua dos anjos. Se você falar a língua dos homens, qualquer idioma, dialeto, Satanás também sabe, porque ele é poliglota por excelência. Mas Deus reservou para o crente batizado com o Espírito Santo o idioma do céu, que só a divindade fala, só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo fala. Anjos não sabem. Tanto é que os anjos ficam observando e desejam saber o que significa aquilo. Como pode um ser humano falar uma língua que nós não falamos? Uma língua que nós não entendemos? Só para fazer um fechamento, para você entender melhor, aconteceu um episódio registrado no livro de Daniel, no tempo do rei Belsazar. Belsazar pegou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, seu pai, havia transportado, para beber vinho nesses vasos. Quando ele está profanando os vasos, então aparece na esticada parede do palácio um dedo. Eu poderia falar sobre esse dedo, porque esse dedo é um tipo do Espírito Santo. Jesus disse: se eu expulso o demônio, pelo dedo de Deus, a voz é chegada do reino do céu. Então o dedo é o Espírito
Os seus convidados já estavam tomados. Começaram a desembaçar a vista para ver aquilo. E não entendia nada. Trouxeram os poliglotas. Trouxeram todos os sábios, entendidos em todos os idiomas da terra. Eles olhavam aquilo e diziam, não, da terra não é. Da terra não é. Aí que entra a esposa dele e diz, há no teu reino um homem chamado Daniel, cujo homem habita o Espírito dos deuses santos nos dias do seu pai. Ele deu interpretação de sonhos. Traga ele. Daniel era cheio do Espírito Santo. Daniel olhou para a escritura. Eu sei de onde essa escrita. Oh, glória a Deus. Por isso você precisa ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. O batizador está aqui. O batizador está aqui. O rio está aqui. Se o batizador está aqui, se o rio está aqui, tem algum candidato? Tem algum candidato a ser batizado? Tem. Só está faltando o candidato. Se tem algum candidato a ser batizado, vem aqui na frente. Tem algum candidato a ser batizado no Espírito Santo? Vem aqui, porque o rio está aqui, o batizador está aqui. Urabachoriamandarabaché. Oh, glória a Deus. E todos foram cheios, pertos, mergulhados. Os discípulos impunham as mãos e eles falavam línguas e profetizavam. Tem mais algum candidato a ser batizado no Espírito Santo? Nós vamos orar. Os obreiros vão impor as mãos. E essas pessoas vão ser mergulhadas, vão ser pletos. Aleluia. E você vai sair daqui falando em outras línguas em nome de Jesus. Eu quero convidar, com a aquiescência do pastor Joel, os obreiros para impormos as mãos sobre essas pessoas. E eles vão falar em línguas estranhas em nome de Jesus. Vocês serão batizados no Espírito Santo agora. Querido Deus maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e bendito, eis-nos aqui agora, Senhor. Queremos te pedir, começa a mergulhar estes crentes neste rio. Este rio maravilhoso, este rio que contagia, este rio que alegra a cidade de Deus, este rio que sara a terra, esse rio que faz a planta produzir, neste rio onde os pescadores pescam. Começa a mergulhar, mergulha agora, mergulha agora, mergulha agora, mergulha agora. Fala em línguas estranhas agora, fala em línguas estranhas agora. Seja cheio, 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 seja cheio. Crentes batizados com o Espírito Santo, fala em línguas agora em nome de Jesus. Seja renovado agora, seja renovado agora. Urabash, Oriama, Uyamanamanagasu. E começaram, começa, e o Espírito Santo vai conceder. Jesus já mergulhou um aqui, já começou, já apareceu as línguas estranhas, já batizou um. Urabash, Oramandagaraba, Uyamanamanagasu. Luiz Henrique, pode cantar o hino. Pega o violão ali. Yamanana Managasu Irepleque a coche viagoraba
Agora fala em línguas, profetiza, receba dons espirituais, seja cheio, 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 cheio. Yamanamanaga, Uyamanamanaga, Suryamanamaha, Uyamanamanaga. Receba variedade de línguas agora. Receba dons espirituais agora. Receba manifestação do Espírito agora, agora, agora. Receba em nome de Jesus. Urabasho viakona manamanagasu. Uiai. O Espírito de Deus sopra hoje aqui. Enche, enche. Adoro a ti. Yama, suba na managa. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro, 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 adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Jesus já batizou outra pessoa aqui. Oh, aleluia. Duas pessoas já foram batizadas. Seja tomado pelo poder de Deus agora. Seja tomado pelo poder de Deus agora. Seja renovada agora. Vai soprando, Espírito, vai soprando. Vai soprando, vai soprando. Sopra ali, sopra lá, sopra, 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 sopra. O teu sangue posso entrar. A ti somente. Yama, Yama. Ao grande eu sou, vim honrar. Yama. Adoro a ti. Adoro a ti. Eu adoro a ti. Adoro a ti. Roma vasagamente. Roma vavaso que ne me vavaso mere. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sopra Espírito Santo de Deus. Sopra Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tu tens liberdade, Espírito Santo, para operar, para se manifestar. Este lugar é teu, Espírito Santo, nossas vidas são tua, Espírito Santo de Deus, manifesta-te, manifesta-te, Espírito Santo, o tempo é teu, Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, 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 glória. Oh, glorifica o nome do Senhor, glorifica, dê glória a Ele nessa noite. Dê glória a Ele nessa noite. Glorifique, exalte o nome dEle. Oh, diga glória, 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 aleluia, aleluia. Exalte a Ele nessa noite. Oh, o Espírito Santo de Deus está aqui. Ele sopra onde Ele quer, aleluia, aleluia.
E Ele quer soprar mais e mais na tua vida nessa noite. Ele quer soprar mais e mais na tua vida nessa noite. Oh, aleluia, aleluia. Mais um aqui, mais um aqui. Oh, está sendo cheia do Espírito Santo de Deus. 3. Oh, o Espírito Santo está soprando, está soprando, está soprando. Deixa Ele soprar, deixa Ele soprar. Oh, aleluia, não se importa com a hora, com o tempo. Deixa o Espírito Santo de Deus te encher. Deixa o Espírito Santo de Deus se manifestar. Deixa o Espírito Santo. Oh, essa escola bíblica é para você. Oh, é para você, é para você. Oh, aleluia, o Espírito Santo de Deus está soprando. Oh, aleluia, diz para ele: sopra aqui, Espírito Santo. Sopra aqui, Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, sopra. Sopra sobre mim, Espírito Santo. Sopra sobre mim, Espírito Santo. Sopra sobre a minha vida, Espírito Santo. Sopra. Oh, glorifique a Ele, exalte o nome dEle. Exalte o nome dEle nessa hora. Glorifique a Ele neste momento. Oh, aleluia, 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 aleluia. Para adorar a Ti. Eu vim para dizer que Te amo, Pai. És tudo para mim. Glória, 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 glória. Exalta o nome dEle, exalta o nome dEle. Diga: eu quero, eu quero, eu quero. Vem, Espírito, sopra sobre a minha vida aqui nessa noite. Ora calabachandarai de canamaná. Teu nome, o Teu nome, ó calabachuriandarai de calabalai. Imanachuriandarai de calabalai. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vim para dizer que Te amo, Pai. És tudo Glória, 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 glória. Oh, aleluia, aleluia. E eu exalto Meu Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, isso é trabalho do Espírito Santo de Deus. É trabalho do Espírito Santo de Deus. Ele te escolheu nessa noite, oh, para soprar sobre a tua vida. Deixa Ele penetrar, deixa Ele te tocar, deixa, aleluia, aleluia, aleluia. E calabachandarai de canamaná. Oh, vá penetrando, vá abrindo mais o seu coração. Deixa a água do Espírito Santo te tomar nessa noite. Deixa a água do Espírito Santo te envolver nesta noite. Oh, a tua vida jamais será a mesma. Jesus. A tua vida jamais será a mesma. Oh, aleluia, 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 aleluia. E calabachandarai de canamaná. Ei, calabachandarai de canamaná. Oh, aleluia, 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 aleluia. Meu Deus, aleluia. Oh, aleluia, outro aqui mais, outro. Aleluia. Novo convertido, irmão. Novo convertido, nem pelas águas passou ainda, hein? Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, presente de Deus, presente de Deus. Glória a Deus. Faz o meu rosto brilhar, mostra a tua
tua glória pra mim. Vem com tua nuvem de glória, fala face a face comigo. Faz o meu rosto brilhar, mostra a tua glória pra mim, Jesus. Vem com tua nuvem de glória, fala face a face comigo. Glória a Deus, meu Deus, que coisa maravilhosa, amém, amado?